E aí, família? Boa noite, tá tudo bem por aí? Então tá. Eu quero iniciar este vídeo de antemão, já dando os créditos para o pastor Cláudio Duarte, porque foi ele que contou essa história a primeira vez e ela veio para o meu consultório nesta semana. E quando eu contei essa história para um cliente, ele falou assim: Cara, agora eu entendi tudo, faz muito sentido. Quer saber que história é essa? Quer saber que cliente foi esse? O cliente você não vai saber, mas a história com certeza eu te conto. Boa noite, tudo bem? Aqui é seu amigo terapeuta Wesley Martins e uma vez mais eu venho trazer os casos aqui de consultório e quando é caso real e verdadeiro, você sabe que nós vamos sempre descaracterizar, né, a história aqui. Então, pastor Cláudio Duarte contou uma história muito interessante que um homem estava em uma pedreira debaixo de um sol quente, quebrando pedra, e ele faz uma oração pedindo para Deus: Deus, muda minha vida, Deus, muda minha história. E aí, de repente, Deus se apresenta para ele e Deus fala: O que você quer? Ele fala assim: Eu quero ser feliz. Aí Deus fala: Mas o que é felicidade para você? Ele vai e olha para um lado e vê um homem andando em cima de um camelo, que provavelmente era um patrão que estava passeando e andando por ali. E ele fala: Eu quero ser feliz igual aquele homem. Este homem monta no lombo desse camelo e fica só passeando. É o camelo que leva as cargas, ele não tem que fazer esforço. E Deus disse: Pois bem, vou transformar você. E ele transformou naquele homem do camelo. E ele, em cima daquele camelo, ele foi andando e foi passeando. E de repente, veio aquele sol muito quente, aquele sol escaldante. E aquele homem tinha que andar 40 cidades. Ele disse: Nossa, Deus, isso daqui é muito complicado. E esse sol está muito quente. Deus, para mim ser feliz, eu tenho que ser o sol. E Deus falou: Tudo bem, você vai ser o sol. E de repente, aquele homem é transformado no sol. Aquele sol vem, chega na praia, o pessoal alegra, o pessoal fica muito feliz por causa daquele sol. E de repente ele está muito feliz, que ele está, agora eu sou feliz porque eu faço felicidade das pessoas, eu sou o sol. E de repente ele está na praia assim, aí de repente entra uma nuvem na frente. Ele fala: Mas Deus, o que é isso? Ele falou assim: Não, Deus, eu quero ser a nuvem que é poderosa, a nuvem é mais forte que o sol. E Deus disse: Tudo bem, então você é a nuvem a partir de agora. Aquele homem se transforma numa nuvem. E de repente ele entra na frente do sol, dá aquela olhada, aquela gargalhada de deboche, fala: Viu? Agora sim eu sou feliz. E de repente aquela nuvem está ali na frente do sol e vem um vento e joga aquela nuvem para um lado, joga aquela nuvem para o outro. E o homem diz novamente: Senhor, mas não é possível, eu achei que eu era feliz agora sendo nuvem, mas eu vi que feliz mesmo é o vento. Porque o vento ele manda em todo mundo. Eu disse: Então tá, a partir de agora é o vento. Tá bom, Deus, eu sou o vento e agora eu tô bacana mesmo e sou feliz agora. E ele vai e fica feliz demais ali sendo vento, ele sopra, ele faz. E de repente ele encontra um homem que está fazendo uma coisa muito ruim e ele vai soprar aquele homem. Aquele homem sai correndo e esconde atrás de uma rocha. O vento sopra, sopra, sopra e a rocha continua intacta. Ele diz: Mas Deus, eu achei que eu já era feliz. Mas feliz mesmo é essa rocha, porque ela é mais forte do que tudo. Ela subsiste o sol, o vento. Deus, me transforma nessa rocha. Aí Deus: Tudo bem, a partir de agora você é essa rocha. Aquele homem vira aquela rocha enorme, aquela pedra enorme. E ele está lá: Agora pronto, sou uma rocha, ninguém me vence. E de repente, ele escuta um barulho. Deus, o que é isso, Deus? Ele olha e era um homem com uma marreta quebrando a rocha. Ele: Mas meu Deus, eu achei que eu era feliz agora, mas sendo rocha, sendo a coisa mais forte do mundo. Deus, me ajuda, o que eu faço? Não, eu quero ser o homem que quebra a rocha, porque esse é o mais forte de todos. Aí Deus me falou assim: Pois é, no começo da história você era esse homem. E ele disse: Deus, eu era feliz e eu não sabia. Essa é uma historinha muito interessante, mas muitas vezes acontece comigo e acontece com você. Às vezes nós somos felizes e não sabemos. E esta história que aconteceu com um rapaz aqui, eu já contei a história dele em outro vídeo, e ele não sabia explicar porque ele teve um relacionamento
e talvez o relacionamento era muito bom, ele perdeu e a pessoa não quis mais voltar com ele. E aí ele ficou lamentando, até veio para o consultório para tratar esta ferida emocional, porque o luto e a perda de relacionamentos, nós usamos as mesmas ferramentas. E esse homem, ele vira para mim e fala assim: Wesley, eu entendi que eu era feliz e eu não sabia. E agora eu não consigo mais recuperar esse relacionamento, porque agora desta vez ela não me quer mais. Dessa vez ela não volta, tá? Se você está meio curioso, vai lá no perfil lá que você vai encontrar a história desse homem lá, que eu já contei outra vez. E ele vai me pedir uma resposta. Wesley, como é que eu faço para resolver a minha vida agora, já que essa pessoa não quer voltar para mim e eu perdi a minha felicidade? Eu era feliz e eu não sabia. O que eu disse para ele, o que passou, passou, não tem como você consertar. Então, uma das coisas que nós temos que entender é aprender a viver o dia de hoje. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos infelizes não olhando para a nossa história, mas olhando para a história dos outros e fazendo comparação. É assim que nós perdemos a felicidade. A outra maneira que tem de você perder a sua felicidade é você não saber aquilo que você tem. Como assim, Wesley? É muito simples. Eu conto, acho que eu já contei aqui em algum vídeo, a história de um carro muito bom que eu tive há muitos anos atrás. Primeiro carro automático que eu tive. Ele era uma maravilha e eu achava que ele consumia muito, achava que o consumo dele era muito alto. E aí depois eu fui comprando outros carros, comprei mais 3, 4, 5 carros e não consegui me acertar com nenhum carro. Olhei para trás e falei assim, cara, eu era feliz, não sabia. Eu tinha um baita carro, mas por que isso acontece com a gente, tá? Por que isso acontece com a gente? Porque primeiramente nós não planejamos o que para nós é felicidade. Em um resumo bem filosófico, felicidade é você desejar aquilo que você não tem. A partir do momento em que você tem aquilo, você já não é mais feliz. Como assim, Martins? Pois bem, compre uma coisa nova para sua casa, compre um carro, compre um terreno, compre qualquer coisa. Passando de 3 a 6 meses, essa coisa já não tem muita graça mais. Por quê? Porque você já alcançou a felicidade. Então, dentro aqui dos relacionamentos, que é o caso desse rapaz, qual que é o conselho que eu sempre dou? Você primeiro cria aqui na sua mente o tipo de relacionamento que você quer ter. E você busca. E quando você buscar e você conquistar, aí você vai trabalhar para manter. Isso vai ser a sua felicidade. Você manter aquilo que você conquistou. Porque se você não traçar aqui na sua meta, embora você encontre uma pessoa boa, embora você tenha um carro bom, se aquilo não era o seu objetivo, é muito provável que você não vai valorizar. Resumindo, por que nós perdemos a nossa felicidade? Porque muitas vezes nós não sabemos o que nós temos de valor. E se eu não tenho aquilo que eu tenho de valor, é muito fácil de eu abrir mão, de eu descartar e de eu desvalorizar aquilo. O mais interessante, é muito provável que alguém lá fora deseje aquilo que você tem e esse alguém vai querer dar valor. Então, fica a dica para você aqui nesse vídeo. Preste bem atenção ao mesmo que você quer e viva o dia de hoje com intensidade. E quer parar de arrumar problema para você? Para de fazer comparações com a vida dos outros, tá bom? Porque aqui nas redes sociais todo mundo é feliz.